bem mais precioso que eu tenho está no meu colo. Você é o homem mais rico e mais abençoado. Você não levanta espada, você não levanta escudo, você dobra o seu joelho e Deus cuida de você. Cântaros, tochas e buzinas, pastor, antigos parece responsáveis por levar os seus filhos até o altar. Aliás, de primeiro, o capítulo de número 6, Juízes 6. Glória a Deus. Juízes capítulo de número 6. Por gentileza, vamos ao texto de número 24. Juízes capítulo de número 6, a partir do verso de número 24. Eu farei a leitura sozinho e você apenas me acompanhe para melhor entendimento. Vamos lá, Juízes capítulo de número 6, a partir do verso de número 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Verso de número 26, dá um pouquinho mais de retorno. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e o fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-o de noite. Amém? Pode se assentar por gentileza. Se você quiser estar com sua Bíblia aberta, eu ficarei grato. Queridos, eu acredito piamente que o Senhor tem uma palavra para famílias aqui hoje. Amém? Amém. Famílias, direcionado ao chefe, ao sacerdote do lar e também às mulheres e à nossa descendência, os nossos filhos. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 37, a gente observa que Deus ele havia projetado algo maravilhoso para o seu povo, quando ele levanta José, aliás. No finalzinho do livro de Gênesis, a gente vê como o povo de Deus foi humilhado por Faraó. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais o povo era humilhado, mais o povo crescia. Deus havia escolhido um homem chamado Moisés, desde o ventre da sua mãe, por um milagre e não obra do acaso. Moisés navegou por uma cesta em um rio, e Deus perfeitamente, lindamente, fez com que nenhum mal acontecesse com Moisés, porque o povo dele, no capítulo de número 1 de Êxodo, estava sendo massacrado. E não era isso que Deus queria para o seu povo. Deus então, sendo conhecedor de todas as coisas, levantou um homem chamado Moisés. Esse homem, ele foi responsável milagrosamente por direcionar o povo a passar com seus pés a seco, por guiar o povo até a terra prometida.
mesmo sabendo que ele não entrou, nós temos a plena certeza que divinamente, orientado por Deus, ele estava conduzindo o povo. Pois bem, o livro de Juízes, no capítulo de número 1 e 2, vai relatar, logo no seu começo, que depois da morte de Moisés, quem está agora liderando o povo é Josué. Porque Deus é assim, ele sempre tem um líder diante do povo. Provérbios diz o quê? Se não houver sábia direção, o povo cai. Então Deus, ele levanta líderes e faz com que esses líderes estejam adiante do povo, na frente do povo, sendo exemplo para o povo e direcionando eles cada vez mais perto de Deus. Moisés morreu, mas Deus não ficou sem o líder. O sucessor de Moisés foi Josué. Só que nós sabemos que ninguém vive para sempre, as pessoas morrem. E agora também, no capítulo de número 2, Josué morre. E o capítulo de número 2, versículo de número 10, diz o seguinte: que morrendo Josué, se levantou agora uma outra geração que não conheceu o Senhor. Sabe aquela geração que não tem uma vida de oração, uma devoção a Deus, uma vida no altar? É uma geração que se levantou depois de Josué. E aí começa então um dilema no livro de Juízes. O livro de Juízes, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, que ele se divide em 4 pontos. Primeiro, o povo de Deus faz o que é mal aos olhos do Senhor. Segundo, Deus, vendo como que o seu povo não anda mais nos seus caminhos, Deus levanta inimigos para massacrar o seu povo. Porque Deus é dessa maneira, Ele usa inimigos até para corrigir o seu povo. Em terceiro lugar, o povo sendo afligido por inimigos, eles levantam as suas vozes e clamam ao Senhor. Deus, sendo misericordioso, 4 pontos, Ele levanta um juiz para poder livrar o seu povo da angústia. Assim se sucedeu com Otiniel. Quando o povo se rebelou, Deus levantou inimigos, o povo clamou e Deus levantou esse juiz. Assim também foi com Eude e também foi com Débora. O Senhor sempre levantava juízes para proteger o seu povo. Hoje eu quero trabalhar apenas com vocês um personagem que se chama Gideão. E eu quero que você olhe a maravilhosa obra que Deus fez na vida deste homem. No capítulo de número 6, se puder botar no telão aí por gentileza, diz assim, versículo de número 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, presta bem atenção. Todas as vezes que o povo de Deus não anda segundo a ordem de Deus, Deus castiga o seu povo. Às vezes nós estamos passando por momentos ruins na nossa vida e a gente fica se perguntando por quê. A gente quer a resposta de todas as coisas. Às vezes o único problema é que tem pecado no arraial, tem pecado escondido, e pecado não confessado, a mão de Deus vai pesar, muitas vezes não só sobre aquela pessoa, mas pesa também sobre o povo. Foi o que aconteceu com Acã, quando ele estava escondendo o pecado. E agora o Senhor está levantando midianitas. Olha o que Deus está fazendo. Ele permite que midianitas massacrem Israel pelo pecado que Israel estava cometendo. Durante 7 anos, eu preciso que você grave isso, 7 anos consecutivos, Israel sofreu na mão dos midianitas. Repita comigo: 7 anos Israel sofreu na mão dos midianitas. Só que agora o povo vai clamar ao Senhor. E o povo clamando ao Senhor, Deus vai levantar um juiz. E o nome desse juiz se chama Gideão. Gideão, no versículo de número 11 do capítulo 6, diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O juiz agora que Deus vai levantar, ele não está indo nos palácios para buscar esse juiz. Deus não está pegando um grande homem para livrar o seu povo, não. Os midianitas estavam massacrando Israel.
Israel plantava e quem colhia eram os midianitas. Israel trabalhava e quem usufruía do seu trabalho eram os midianitas. Só que o povo clamou a Deus. E toda vez que o povo de Deus clama a Deus, o céu se abre para ouvir a voz dele. E agora o Senhor está atendendo a oração do seu povo. Só que ele vai em um homem chamado Gideão. Olha o que Gideão está fazendo? Malhando o trigo do lagar. Primeiro, que o lagar não é lugar de malhar trigo. E segundo, que ele estava escondido, porque os midianitas saqueavam tudo aquilo que Israel fazia, toda a prosperidade de Israel. Olha o versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o Senhor estava levantando um juiz para livrar os midianitas, sabe o que estava acontecendo? Um milagre. Porque se você estudar o capítulo 5, 6, 7, 8, os midianitas, eles eram de número incontável, não dava para contar, era como gafanhotos. Quando o Senhor estava levantando Gideão, estava acontecendo um milagre em Israel. O Senhor estava levantando um homem que ele ia usar para a sua glória, mas o Senhor ia fazer um estupendo milagre na vida dele, porque não havia condição nenhuma de Gideão livrar Israel, não havia. E o Senhor começa dessa maneira, assim como Gideão é com a gente, ok? Quando Deus quer usar a gente, Ele nos anima. E Deus, aqui vocês vão ver que o anjo do Senhor vai e diz assim, ó: o Senhor é contigo, varão valoroso. Dá uma injeção de ânimo em Gideão. Sabe o que ele diz? Presta atenção, vamos chegar no versículo número 24. Ele diz assim, ó: se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Se Deus mesmo é com a nossa vida, por que nós estamos sofrendo tanto? Quando eu olho aquele homem cego, e eles perguntaram bem assim, ó: quem pecou, este ou os pais deste? Aí Jesus respondeu assim: nem ele nem os pais. Foi assim para que se manifestasse a glória de Deus. Gideão está dizendo: se Deus fosse conosco, nós não estaríamos sofrendo. Mas sabe o que nós temos que aprender? É que o sofrimento de Deus, ele é pedagógico, ele não é para nos matar. Israel estava sofrendo por conta do seu pecado. Israel era culpado aqui. Mas esse homem aqui, ele conhecia as histórias do seu pai. Falaram para ele que Deus livrou o povo da mão de Faraó. Falaram para esse homem que os pais deles haviam sido sustentados pela mão forte do Senhor. Disseram para ele que certa vez Moisés estava diante do mar e os carros de Faraó vinham, e então Moisés viu um grande mar e olhou para cima e estendeu o teu cajado e Deus abriu o mar. E agora esse homem não está vendo isso na vida dele, e ele também não está vendo isso na sua geração. Só que deixa eu te falar uma coisa, meu filho: tem coisa que Deus faz na sua vida que já fizeram na vida de outras pessoas. E por que a vida das outras pessoas são fortes? Porque eles tiveram experiências com Deus. E você jamais vai ser forte enquanto você viver de experiência de outras pessoas. Lá atrás alguém sofreu e está robusto na presença de Deus, mas você precisa ter as suas experiências. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos sofrer. Você quer ver o poder de Deus se manifestar, mas enquanto você não tiver um mar diante de você, enquanto você não tiver uma grande dificuldade, você nunca saberá o que é ver com seus próprios olhos o mar se abrir. Você nunca vai saber o que é Deus curar uma doença, o que é Deus suprir sua necessidade, enquanto você não estiver doente, enquanto você não tiver necessidade. E Deus estava fortalecendo Gideão e dizendo assim: Gideão, não se preocupe, vai nessa tua força, eu quero marcar a tua vida, Gideão. Fique tranquilo, os midianitas são muito e vocês são poucos, mas eu quero dar uma experiência para você que ainda ninguém teve, Gideão. Eu quero marcar a tua vida. E ele disse: vai nessa tua
força. Vamos chegar no verso 24. Sabe o que Gideão diz? Olha só o versículo de número 15. E ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Aqui Gideão ensina uma coisa pra gente aqui, tá? Você nunca saberá o que é o poder de Deus enquanto você não se humilhar. Se você olhar o pai de Gideão, era pobre. E eu vou falar sobre isso no verso 24, era pobre. Estava passando por um momento difícil, mas ele ocupava uma posição de liderança. Sabe o que Gideão poderia ter dito? O Senhor me escolheu um cara melhor que eu. Deus agora acertou na escolha dele. Ele não, ele diz assim, ó: eu vou livrar esse povo, eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas sabe quem estava falando com Gideão? Era o grande eu sou. Era o mesmo que havia dito para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, e não passe e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Era quem estava falando para Gideão. Quem estava falando para Gideão era aquele que conta as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Se você olhar humanamente, a escolha de Deus, a escolha na visão do homem, ela está errada. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus vê de outra maneira. E sabe o que Deus disse para ele? Olha lá o versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Olha, grava isso aqui: tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Agora eu vou começar, mas eu preciso que você grave esse versículo. Vamos lá, verso 16. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem. Gideão era grande ou era pequeno? Pequeno. Ele disse que a família dele era rica ou era pobre? Pobre. Humanamente ele tinha condição de vencer os midianitas? Não! Mas Deus chamou ele. E todos aqueles que Deus chama, ouça isso aqui: ele não usa as suas habilidades para sobressair na vitória. Todos aqueles que Deus usa e chama, sabe o que Deus faz? Ele aperfeiçoa a fraqueza dessa pessoa. Deus olhou diante de todos e disse: tem um homem ali que é trabalhador, mas é pobre e é pequeno. É ele que eu quero, que eu vou aperfeiçoar o meu poder na vida deste homem. Aí Deus diz para Gideão: eu quero você. Só agora vai entrar o tema da campanha. Versículo de número 24. Então o Senhor havia aparecido ao Gideão, e o Senhor, quando Gideão teve encontro com o Senhor, versículo de número 24 diz assim, ó: e edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesitas. Eu quero falar duas coisinhas com vocês aqui, duas, nos meus 20 minutinhos. Todas as vezes que Deus chama uma pessoa, existem dois processos na vida dele. Primeiro, essa pessoa precisa dedicar a sua vida a Deus. Não adianta, se Deus chamou você, você precisa ser consagrado ao Senhor. Se Deus chamou você, você precisa entender que a sua vida é um altar do Senhor, ela precisa queimar. A sua vida precisa pegar fogo por Deus. E nada mais é importante do que o seu relacionamento com Deus. Se você depois estudar isso no versículo 17 ao 23, está acontecendo aqui uma teofania. Deus está aparecendo a Gideão por meio de um anjo. E Deus está manifestando a Gideão. Quando Gideão está conversando, ele não sabe ainda o que está acontecendo. E ele vai dizer: se é o Senhor mesmo, eu vou ali e vou voltar. E se o Senhor estiver aqui quando eu voltar, eu vou saber que o Senhor é Deus. Aí Gideão vai e volta. Quando Gideão volta, o anjo toca e tudo aquilo pega fogo. Aí Gideão diz: afasta de mim. Isso aqui é Deus
está aqui, eu vi o Senhor. Aí o Senhor diz assim: você não vai morrer não, Gideão. Mas sabe o que Gideão faz quando ele tem um encontro com Deus? A Bíblia diz o seguinte no verso 24: então Gideão edificou ali um altar a Deus. Todas as vezes que Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus quer que essa pessoa faça é que ele transforme a sua vida um altar de sacrifício. Aquilo que ele idolatrava, ele vai abandonar essa prática. Os vícios dele, ele vai abandonar. Sabe por quê? Porque a vida dela é um altar de Deus, e altar é lugar de pegar fogo da planta dos pés até o alto da cabeça. Pertence a Deus. Tudo que você tem, tudo que você faz é Deus na sua vida. E Gideão edifica ali um altar ao Senhor, mostrando: a partir de hoje eu tenho certeza que Deus me chamou. Aqui, segunda coisa, queria ter mais tempo hoje, 2 horas. Quando Gideão edifica um altar, Deus agora vai dar a primeira missão de Gideão. O que Gideão deveria fazer quando Deus chamou ele? Livrar Israel dos midianitas. Sabe o que é isso aqui? Obra de Deus. Quando Gideão ele é chamado pelo Senhor, olha a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer. Vamos lá, verso de número 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O Senhor havia chamado esse homem. E eu vou te falar uma coisa, nós vamos finalizar essa mensagem de maneira gloriosa. Mas antes de passar toda a glória da obra de Deus, sabe o que Deus estava pedindo para Gideão? Gideão, eu quero muito usar a tua vida, meu filho, muito. Você não sabe como eu quero usar a tua vida. Porém, nós temos um problema: a tua casa está uma bagunça, e a gente precisa acertar esse problema. Deus diz assim, ó: vai à casa de teu pai e derriba o altar que foi levantado para Baal. Agora me ouça: o homem que deveria remover o jugo dos midianitas, levar o povo de Deus de volta à verdadeira fé no Senhor, primeiro ele precisa acertar as coisas na sua própria casa. Deus quer um pastor, Deus quer um pastor, mas também quer um marido dentro de casa. Deus quer um presbítero, Ele quer um presbítero, mas também Ele quer um pai dentro de casa. Deus quer um diácono, Ele quer um diácono, mas Ele também quer um profissional que tenha vergonha na cara lá no seu serviço. Deus jamais vai fazer a obra dele de maneira irresponsável, no sentido de: a minha casa está uma bagunça e eu venho aqui e boto a mão na casa de Deus, na obra de Deus de qualquer maneira. Deus não vai fazer isso. Deus está dando uma missão a Gideão. E sabe qual que é a primeira missão? Gideão, você tem um caminho muito longo, meu filho, muito longo. Porém, nós temos que resolver um problema primeiro dentro da sua casa. Irmãos, que tristeza. Sabe por que as pessoas hoje não conseguem se firmar na igreja? Porque não preparam bem a sua casa. Sabe por que os filhos, depois que crescem, não firmam na igreja? Porque não foram ensinados a dobrar os seus joelhinhos e a orar ininterruptamente. Eu não estou dizendo que quando eles se afastam a culpa dos pais. Você não ouviu dizendo isso? Eu estou dizendo que os pais são responsáveis por levar os seus filhos até o altar de Deus. Todos os pais e mães que estão aqui nesta noite, lembra de Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não havia homem mais rico que ele. Imagina a agenda desse homem, de manhã, de tarde, de noite, empresário, compra boi, vende boi, compra terra, vende terra. Um homem que tinha muita agenda. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jó, capítulo de número 1, versículo número 5, ele diz assim, ó: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração.
Muitos homens hoje conquistam grandes vitórias fora dos portões da sua casa, mas a sua casa está uma ruína. Muitos obreiros pregam excelentes mensagens, são pregadores eloquentes e fervorosos, mas quando acaba o culto, eles são como Naamã, voltam para casa e eles têm lepras, e eles escondem elas debaixo de um terno. Não tem um altar na sua casa, tem um terno no seu guarda-roupa. Não tem uma vida de oração, tem uma voz que aumenta o tom e o volume quando está diante das pessoas. A coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, Deus mostrou isso aqui. Primeiro, é a nossa vida espiritual diante de Deus. E segundo, a tua família. Sem a tua família, você não é nada e você não é ninguém. Você pode ser um grande pregador, mas você vai ser um Zé Mané se você não tiver a tua esposa do teu lado. Você pode ser um pai de 50 filhos, mas se você não tiver uma autoridade espiritual diante dele, você vai ser apenas um reprodutor e não um pai. Jó demonstra isso. Sabe o que ele diz? Ele se preocupa com a salvação dos seus filhos, porque a coisa mais grandiosa que nós temos é a nossa esposa, os nossos filhos e o conhecimento que nós temos de Deus. O que adianta você conquistar bens nessa terra, levantar troféus e medalhas de honra ao mérito, mas se você não for conhecido no céu, juntamente com a tua família, nada disso foi útil. E sabe o que eu vejo? Não apenas obreiros como nós, eu vejo homens e mulheres que não têm cuidado com a sua casa. Eu vejo pessoas querendo sair para o evangelismo, mas quebra o pau dentro de casa. Eu vejo pessoas querendo evangelizar, mas não tem moral e não tem caráter. E Deus está dizendo: meu filho, eu quero fazer uma grande obra através de você, mas isso nunca vai acontecer enquanto eu não fizer uma obra em você. A obra primeiro começa no seu coração, e depois Deus alcança os outros corações através da sua vida. Aleluia. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Nós precisamos entender isso. Uma coisa boba. Quando eu olho para Jó, eu fico com vergonha. Jó tirava o melhor tempo para a família dele. O melhor tempo que ele tinha era para Deus e para a família dele. Agora vamos ser sinceros. Tem homem aqui que não sabe nem o que é tirar tempo para a esposa. E eu vou fazer o que com esse cara? Eu vou consagrar ele ao obreiro? Se dentro de casa ele não sabe ser um pai, se dentro de casa ele não sabe ser um servo do Senhor, o filho dele não tem ele como referência, como espelho, eu vou botar esse cara aqui como obreiro. Deus não quer isso, meu filho. Lá dentro da casa é um demônio, na igreja é um anjo. Dentro de casa é um Satanás, dentro da igreja é um branquinho com um terno bonitinho. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer isso para nós. Se tiver que faltar culto, falta culto, mas pega a tua esposa, pega o teu filho e arrasta ele para o altar. Diz: hoje não tem pastor, a autoridade aqui dentro da casa é Deus e eu, porque Deus me deu ela. Mas não faça isso, meu filho. Você está construindo um prédio em cima de monturos, que é a tua família. Sabe o que o homem não entende? É que ele é o sacerdote do seu lar, é que ele é o profeta do seu lar, é que ele é o provedor e ele é o protetor. Ele não entende isso. E primeiro aqui eu vou falar para os homens: Deus vai cobrar caro de você, que não tem responsabilidade com a tua vida, com a tua esposa e com os teus filhos. Está lá em Efésios capítulo de número 5. Quando você se apresentar diante de Deus, Ele vai pedir conta da tua vida e da tua esposa, da maneira que você discipulou ela, do tempo que você tirou para ela, da maneira que você cuidava dela. E tem
Tem homens, meu irmão, que não cuidam da alma da sua esposa. Não cuida. E eu vou te falar uma coisa: esse tipo de pregador não serve para Deus, porque primeiro tem que ir dentro de casa e derrubar o altar de Baal, e depois levantar um para Deus. Aí Deus vai usar a tua vida, aí você vai levantar a tua mão, demônio vai cair. Quando você abrir a tua boca, será uma espada de Deus que vai no coração do pecador. Mas antes disso, tem que consertar o problema dentro de casa. Tem que consertar. Olha para ele, olha para ele. Vivia resolvendo os problemas dos outros. Traga os problemas para mim. Tem gente que é assim, né? A mulher não pode ter uma coisinha fora do vizinho. Oh, bicha, resolve mesmo. Dentro da casa dela é uma preguiça em forma de gente. Uma pessoa relaxada, não cuida dos filhos, não cuida do marido, mas é missionário, todo manto, até comigo, é do manto, mas em casa não tem uma vida com Deus. Esse tipo de gente não serve para estar liderando na igreja e nem diante da obra do Senhor. Primeiro você tem que ter uma família que as pessoas olham e dizem assim, ó, ilibada, uma pessoa reta, justa, para que as pessoas vejam Deus através da sua vida. Olha o que ele faz. Ele vivia aconselhando os filhos dos outros, mas ele não cuidava dos seus próprios filhos. Os filhos de Eli cresceram na igreja, mas como filhos de Belial. Aqui, por favor, você que tem liderança, você, ai pastor, como eu queria ser usado por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Segura na mão da sua esposa, meu filho, espiritualmente falando. Segura na mão dos seus filhos. Esquece pastor, esquece igreja, esquece trabalho, esquece tudo. Leva eles para o altar. O papel do homem jamais será substituído pelo da mulher, e o da mulher jamais pelo homem. E Deus está cobrando isso de nós. Essa campanha de quinta-feira não é à toa. Se a família for forte, a igreja será forte. Se a família for abençoada, a igreja será abençoada. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Porque só assim para Deus colocar a mão e abençoar a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Precisamos melhorar. Pastor, eu não sei tocar violão. Como é que eu vou fazer culto na minha casa? Ela pega uma harpa, senta no sofá e cante. A mente do seu filho está neutra, está virgem. Hoje você tem a opção do que vai ser colocado ali dentro. Quando chegar a pré-adolescência, quando chegar a adolescência, acabou. Você não tem mais oportunidade. Você vai ser um pastor, um filho desviado. Você vai ser um obreiro com a sua casa em ruína. E vão te perguntar, por que isso aconteceu com você? Mas você era um pastor, você era uma pessoa tão abençoada. Sabe por quê? Porque enquanto o teu filho estava precisando de alguém para evangelizar ele, você estava evangelizando o filho dos outros. Você tem que evangelizar o filho dos outros, tem, mas primeiro você tem que evangelizar a sua casa. Eu não preciso chamar um pastor, na minha casa ora por mim. Eu sou o que aqui? Eu sou um homem que Deus deu uma autoridade. Então da minha casa cuido eu. Dentro da minha casa, a vida espiritual da minha esposa e do meu filho é responsabilidade minha. Eles não vão grudar no meu pé para ir para o céu, mas se depender de mim, vai ser palavra de manhã, palavra de tarde, palavra de noite. E Deuteronômio diz: inculca na cabeça do teu filho, andando, deitando, dormindo, ou em todo momento, fala para ele a palavra. Glória a Deus. Vamos ao texto 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Por favor, olha para mim, eu só tenho 15 minutos para não passar da hora. Gideão ouviu Deus. Aqui pensa numa mão.
apertando o coração daquele homem. Estava apertando. Ela estava apertando de tal maneira que ele não faz o que Deus manda de dia, ele faz de noite. O que ele faz de noite? Vamos perguntar para o texto por que ele faz de noite. Ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. E tem gente que não consegue vencer desafios na sua vida por medo. Você não precisa ser um pastor para realizar um culto lá na sua casa. Você não precisa ser um pastor para ensinar o seu filho a Bíblia. Não tenha medo. Ensine ele, fale para ele. Sabe o que Gideão faz? Ele pega 10 homens, quietinho de noite, está lá o altar. Ele derruba o altar, limpa tudo, pega e edifica um para o Senhor. Quando Gideão faz isso, os homens ficam sabendo. Chamam o pai de Gideão e diz: derrubaram o altar e nós investigamos aqui, porque segredo, com 10 homens não é segredo, né? Ficaram sabendo, foi Gideão. Me presta sua atenção. Gideão estava sendo acusado agora de derrubar o altar de Baal. A palavra do Senhor diz que o pai de Gideão agora já estava sendo tocado já. O coraçãozinho dele já foi tocado. Ele disse: pega o teu filho e mata ele. Aí Joás diz: como assim matar ele? Por que eu vou fazer isso? Porque derrubou o altar de Baal. Aí o pai dele diz assim: se Baal é um Deus, então ele vai lá em Gideão e paga Gideão com a morte. Ele não é Deus? Ou seja, já era ali uma abertura para reconciliação. Deus já estava trabalhando no coração do pai de Gideão. Mas vamos avançar. Você entende que para Deus fazer alguma coisa através de você, primeiro Ele tem que fazer em você e na sua família? A minha família toda, não é cristã. É culpa minha? Não. Mas o sangue deles estão nas minhas mãos. Enquanto eu não pregar para eles, não ensinar para eles, o sangue deles estarão nas minhas mãos. A minha responsabilidade dentro da minha casa, com minha esposa e também com meu filho e com a minha família de evangelizados. Pastor, Gideão agora arrumou o problema dentro da sua casa. Agora sim nós vamos fazer a obra de Deus. Aí Gideão, ele ainda está preocupado: Senhor, se o Senhor é na minha vida, eu vou colocar um velo aqui. E aí, se o Senhor é comigo mesmo, eu tenho certeza, a terra vai estar seca e o velo vai estar molhado. Deus diz: é isso que você quer, Gideão, para confirmar a obra que Deus fez. Aí Gideão: ai Senhor, por favor, só desta vez eu vou colocar o velo. Se a lã agora estiver molhada e toda a terra estiver seca, eu vou saber que o Senhor é comigo. E Deus fez, porque o Senhor era com ele. Agora vamos ao capítulo de número 7, para a gente finalizar e irmos embora. Olha o que diz aí no versículo de número 1 até o 3. Então Jerubal, volta aqui no versículo, capítulo de número 6. Só para, não podemos pular essa parte. Olha o versículo de número 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram-se o seu campo no vale de Jezeel. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Quando que o Espírito de Deus tomou a vida de Gideão? Quando ele acertou o problema na sua casa. Agora vamos no capítulo 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, apenas até aqui, muito é o povo que está contigo. Olha para mim agora, para me acabar, por favor, me presta sua atenção. Os midianitas eram um número incontável. Quantos midianitas tinha lá? Não dava para contar. Os midianitas eram muita gente, eram como gafanhotos, era como a areia do mar. Mas agora Gideão, cheio de Deus,
tocou a buzina e as pessoas se aproximaram de Gideão. Aí 32 mil pessoas disseram: Gideão, nós estamos juntos, nós vamos enfrentar essa guerra. Ouça isso aqui por gentileza. Para você vencer guerra espiritual, você não precisa de reforço humano, você não precisa de estratégia humana. Sabe o que Deus diz para Gideão? Gideão, tem muita gente com você. Mas como assim? Os midianitas são como gafanhotos, como a areia do mar. Gideão, tem muita gente com você. A palavra diz, fala aí para ele, Gideão: medroso e covarde, pode ir embora. 22 mil pessoas foram embora, ficaram 10 mil. O Senhor diz: Gideão, tem muita gente. Gideão revestido do Espírito Santo, revestido do Espírito de Deus, do poder de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor disse ainda que era muita gente, ficou apenas 300. Repita comigo: 300. Eu quero que você depois ache no texto para mim. É guerra, ok? Israel contra os midianitas, é guerra. Agora na sua casa eu quero que você procura lá, aonde eles pegaram espadas na mão. Procura lá, aonde eles pegaram escudo, aonde eles pegaram pedra. Sabe o que Deus diz para Gideão? Gideão, tem muita gente com você. Eu vou mostrar para você uma coisa, Gideão: alguém que tem a vida no altar, a família em dia. Eu mostro para essa pessoa que ele não precisa de recurso humano. O que ele precisa é da minha presença na vida dele, e nada mais para ele precisa, nada. Gideão ele diz: Gideão, tem muita gente com você. Ficou 300. Você está com medinho, Gideão, de descer? É, Senhor. 2 vezes eu já falei, né? Eu confesso, eu estou com medo. Aí Deus disse assim: Gideão, pega o seu moço pura, desce o arraial, que eu quero mostrar uma coisa para você. Aí Gideão pega o moço dele e vai indo. Aí eles ficam abaixadinhos assim, ó. Rapaz, tem gente com força aí, né? Você consegue contar quantos tem? Eu não, e você também não. É muita gente. Aí Deus diz: Gideão, fica quieto, eu quero mostrar para você outra coisa. Os midianitas tinha 2 conversando. Um chegou para o outro falando assim: rapaz, eu tive um sonho. O outro falou: sonho? Eu gosto de sonho. Sonho é coisa maravilhosa. O outro disse assim, ó: eu sonhei, Gideão escutando, que um pão de cevada, pão grande, descia rolando e batia na nossa tenda e destruía. O outro tremendo diz: isso não é outra coisa senão a espada do Senhor e de Gideão contra os midianitas. Quando Gideão olhou aquilo, uma injeção de ânimo entrou na sua vida. Ele disse: homens, se preparem, peguem buzinas, pega a tocha e pega o cântaro, porque nós vamos para a guerra. Gideão, cadê a espada? Não tem espada, aqui é com Deus. Eles pegaram os 300 homens. Gideão se posicionou diante daquela chuva de midianitas e ele disse: vamos lá, é 1, vamos lá, é 2, vamos lá, é 3. Quando ele gritou, ele quebrou os cântaros, tocou a buzina e levantou a tocha. Os midianitas, assustados na troca de turno, começou um matar o outro. Eles começaram a se matar. E sabe quem era? Era Deus, era Gideão, com cântaros, tochas e buzinas. Pastor, não tinha espada? Não tinha espada. É a presença de Deus que consumiu os midianitas. Glórias a Deus. Presença de Deus que consumiu os midianitas. Você não está entendendo isso não? Eu vou mostrar para você uma coisa. Capítulo 7, por favor, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, não tinha nada lá dentro, com tocha nelas acesas. Agora vamos para o 20, capítulo 7, verso 20. Igreja, olha isso aqui. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas, o que eles tinham? As tochas acesas, e na sua mão direita buzina. E eles tocaram e exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão. Meu Deus do céu,
Deus do céu, o que não pode fazer um homem incendiado por Deus? Meu Deus do céu, o que Deus não pode fazer com um homem que coloca a família dele no altar? Pastor, eu não tenho recurso financeiro. Não precisa. Pastor, não tem ninguém por mim. Você não precisa de recurso da terra. Deus lá do céu vai estalar o dedo dele e a muralha vai cair por terra. Deus lá do céu vai olhar para você. Oh meu Deus, como essa mulher é fiel, como esse homem ele é fiel. Deus vai olhar e vai dizer: então receba livramento, então receba providência, então receba poder, então receba a minha graça. Aleluia! Mas precisa ir embora. Olha aqui, vamos embora. Eu queria que você chegasse à mesma conclusão. Eu falei: Senhor, eu já vi tantas vezes esse texto, por que você não me falou isso antes? Tantas vezes eu preguei ele, por que você não me mostrou isso antes? Irmãos, você diante do Senhor é uma arma poderosa. Vou pregar sobre isso aqui domingo de manhã na Santa Ceia Geral. Você diante do Senhor é uma bomba atômica. Uma bomba atômica que destrói as muralhas do inferno. Você precisa entender isso. Essa quinta-feira de campanha não foi imposta à toa. Pastor, qual é o segredo da vitória? Pastor, qual é a chave que abre porta? O segredo da vitória é uma família no altar. O segredo que abre a porta, a chave é a tua família no altar. Deus, aleluia! Leva a tua família para o altar, meu filho. Para de ficar consumindo essas coisas na internet, vivendo a pregação do pastor. Leva a tua esposa para o altar. Leva o teu filho para o altar. Pega na mãozinha dele. Meu filho, vem cá que eu vou te contar a história do grande peixe. Vem aqui, meu filho, que eu vou te contar a história de Moisés. Ele botou um pé e Deus abriu o mar. Mostra para eles essas histórias. Leva a tua casa para o altar. Você não vai precisar se esforçar, não vai precisar botar a mão na espada, colocar a mão de escudo. Meu Deus, como está difícil guerrear a favor da minha família. Esta guerra não é sua e você não tem que pelejar. Isso é coisa para Deus. Você está achando que o diabo vai colocar uma menina que a mãe é consagrada ao Senhor, consagrou aquela menina? Você acha que Satanás vai botar a mão nela e fazer o que quer? Essa casa está guardada. Você acha que Satanás vai pegar o teu filho e vai levar ele para droga, vai tirar a vida dele em um acidente de carro? Não vai. Sabe por quê? A família está guardada, está protegida pelo Senhor. Agora é sério, agora nós vamos. Olha para Abraão. Alguns dizem que o pai de Abraão era idólatra. Gênesis 12. Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Se você olhar o capítulo 12, Abraão não conhecia Deus. Ouviu falar. Está falando comigo? Sai da tua terra, vai para um lugar. Mas para onde? Eu vou te mostrar o lugar. Quando Abraão faz assim, dá o primeiro passo, o texto diz: todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Mas quem olhar para você e falar: amaldiçoa esse homem, a maldição volta para ele. Sabe por quê? Tomou a atitude de sair de dentro da sua casa, um meio idólatra, para viver algo sobrenatural de Deus. Por que você olha para Josué e as muralhas caindo diante de Josué? Olha para ele é o dono daquela frase que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As muralhas não caem porque você é um homem, um bom pregador. As muralhas não caem porque você tem uma carteirinha da igreja. As muralhas caem porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem muralha que fica de pé com uma família do altar. Não dá para ficar, elas caem por si só. Olha para Raabe, prostituta, vendia o seu corpo, ouviu falar de Deus,
Quando os espiões chegam, ela faz isso. Ela ajoelha e diz: eu ouvi falar, esse Deus é grande no céu e é grande na terra também, e ninguém pode com ele. Venham aqui, eu vou esconder vocês. Raabe, pela atitude dela, salvou a sua família. Sabe por quê? Atitude de mudança e entender que uma família tem que ir para o altar. Atos capítulo 16, Lídia estava ouvindo Paulo, ela não se contentou e diz: ó, eu vou levar vocês para minha casa, está escrito lá, vocês aceitam ir para minha casa? Bora então para minha casa. Toda a família de Lídia foi salva e o poder de Deus se manifestou. Olha para Gideão. Família no altar, família abençoada. Família no altar, muralhas no chão. Famílias no altar é uma família que recebe bênção de geração em geração. Eu quero viver isso na minha vida. Os meus bisnetos, se Jesus não voltar, eles vão ter que ser impactados pelo poder de Deus que salvou a minha vida e a minha esposa. Família no altar, sabe o que significa? Os inimigos se matam por conta própria. Eu vou repetir: família no altar, você não levanta espada, você não levanta escudo, você dobra o seu joelho e Deus cuida do resto. Pastor, mas eu não tenho, pastor, como blindar o meu filho, eu não tenho como blindar minha filha, eu não tenho como guardar meu esposo dos olhos maus, eu não tenho como fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você dobra o joelho e Deus cuida. Você dobra o joelho, Deus livra. Você dobra o joelho, Deus vai lá e estende uma cápsula espiritual e Ele vai guardando de acidente, de morte, de bala perdida, do desemprego. Ele vai guardando, sabe por quê? Porque a tua família está no altar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fica de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Hoje é uma noite de concerto. Hoje é uma noite de concerto. Talvez você que já reúne aqui, já frequenta, participa dos cultos, entendeu muito bem o que eu estou dizendo. Não limite a sua vida espiritual ao culto de terça-feira. Não. Pastor, eu não estou tendo tempo para fazer um culto com a minha família. Então falte um culto da igreja. Levanta um altar lá na tua casa. Mostra pro diabo que ele não manda naquele lugar. Você não tem que temer as hostes espirituais da maldade. Você precisa se fortalecer em Deus. Mas eu não sei se hoje aqui nessa noite o Senhor sabe. Se tem pessoas aqui que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite e você precisa tomar uma decisão por você e pela sua descendência. E deixa eu te falar uma coisa. Deus diz para Abraão: bendito será em ti todas as famílias da terra. Você precisa vir para debaixo dessa bênção. Não é da minha bênção, não é da bênção dos irmãos, é da bênção do Senhor. Se você está aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, fuja dessa destruição. Vai para debaixo da graça de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Corre para debaixo dessa tenda. Fica debaixo da tenda. Os midianitas vão se levantar e vai ser muita gente lutando contra você. Mas você não vai precisar dirigir uma palavra. Você não vai precisar tratar com ignorância e nem lutar contra os inimigos, porque Deus vai abençoar a tua vida. Vamos louvar o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção.
esposo. Talvez você está cansado de lutar. Deixa esse fato hoje diante do Senhor. Cante isso. Reunidos, adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Levanta a sua mão, levanta. Recebe isso aí. Reconhecida, Sua casa não vai ser reconhecida como lugar de prostituição. Não vai. como lugar O de Senhor vai abençoar a tua vida. e oração, onde Jesus tem prazer, Enquanto eles estão cantando, procure alguém da sua família e fica do lado dele. Fica do lado de alguém da sua família. Obreiros, menos os instrumentistas. Procura alguém da tua família e cante isso com ela. Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Maravilha, Deus. Deus, nós oramos, Senhor. Adora o Senhor. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Meu bem, nós vamos se tornar conhecidos por um milagre. Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Cante bem alto, cante. Faça Faça o teu lar, Senhor, Faça, Senhor. um lugar de harmonia. Chega de briga, de confusão. Traz paz para essa casa. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Segura na mão dessa pessoa, da sua família. Faça É o meu filho. um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja, Senhor. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nessa minha oportunidade, eu vou passar já a palavra, mas fica assim do jeito que você está. Irmãos, essa aqui, ó,
é a coisa mais bela e mais bonita que Deus já me deu. Minha esposa. Essa é a coisa mais bonita que Deus deu ao pastor Adeildo, a sua esposa. A coisa mais grandiosa que Deus deu ao Breda é a esposa dele, é o seu filho. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Nós queremos ter 2, 3 casas. Nós queremos ter um carro do ano melhor. Olhe para o seu lado, esse é o seu tesouro. O bem mais precioso que eu tenho está no meu colo. Você é o homem mais rico e mais abençoado do mundo. Tudo que vier na sua vida agora é lucro. Você já tem aquilo que o Senhor quis te dar, a tua família. Deixa eu perguntar aqui para a gente finalizar. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? Se você está aqui, eu gostaria de te convidar. E aqui na frente, deixa eu orar por você. Tem alguém que ainda não aceitou, não entregou, não deu esse passo? Minha filha ou meu filho, vem aqui, deixa eu orar por você. Seja abençoado através da presença do Senhor. Deixa Deus transformar a tua vida. Tem alguém? É a sua oportunidade. Tem alguém? Cante, só esse refrão, por gentileza. Faça do meu lado. Faça do meu lar, Senhor. Vem, se você está aqui, venha. Pastor Daniel, por gentileza, por favor. Vocês fiquem do jeito que vocês estão. Nós vamos clamar agora. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amado Deus, nós queremos te louvar, engrandecer, enaltecer o teu santo nome. Ó Deus, aonde nesta noite ouvimos a tua palavra viva e poderosa. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer morada em nossa casa, de maneira tal que a nossa casa venha a ser uma referência do teu poder, uma referência do teu agir, Senhor. Ó Deus, que a nossa casa possa ser conhecida, Senhor, aonde moramos, ó Pai, pela tua presença, Senhor. Ó Deus, nós oramos crendo no teu poder, nós oramos crendo piamente, Senhor, ó Deus eterno, na tua palavra que nesta noite foi apregoada. Nós cremos, Senhor, ó Deus, que debaixo desta autoridade que aqui ouvimos a tua palavra, vamos chegar em casa, Senhor, convicto que o Senhor está conosco nesta noite, Senhor. Tu nos deste uma injeção de ânimo, tu falaste conosco, ó Pai amado, de frente a frente, dizendo: igreja de Nova Brasília, eu sou convosco. Ó meu Deus, meu Pai, que nós possamos derrubar os altares de Baais, ó Deus, e levantar de fato um altar em nossa casa. Ó meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Nos dê autoridade nesta noite, nos dê autoridade a cada um que aqui está nesta noite, que possamos entender que somos valorosos pela tua presença, que somos valentes porque o Senhor está conosco, porque entendemos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Meu Deus, que daqui possamos sair convicto que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco. Só quem crê comigo diz amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.
quinta-feira que vem, estaremos aqui no terceiro elo dessa campanha. Vira para o irmão que está do seu lado, isso, esse mesmo, esse irmão, essa irmã, teu esposo ou tua esposa, assim, nesta noite, Deus falou conosco, que Ele é comigo, bate-se que Ele é comigo. Quem tem autoridade dele, levante a mão. Usamos em nome de Jesus.